Jesus nosso Senhor. Esse é o tema da minha mensagem nesta noite. Filipenses capítulo 1 e o verso de número 21. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Este precisa de ser o seu lema. Viver, o seu viver precisa de ser Jesus Cristo. Quando vivemos, quando declaramos isso e vivenciamos um viver em Cristo, isso é sinônimo de uma vida vitoriosa. Aí você está dizendo: pastor, que vida vitoriosa é essa? Os últimos dias, só no Brasil, está quase 3 mil mortos diários. Pessoas, o sistema do país de saúde está em colapso. A economia está piorando a cada dia mais. Está tendo ações do ministro da Economia para conter a inflação. Já são milhares de empresas fechadas, pessoas desempregadas. Então você pode pensar: que vida vitoriosa é essa? Você precisa entender que ter uma vida vitoriosa não é sinônimo de ter uma vida isenta de problemas, de dificuldades, ou ter uma vida de privilégios. Pelo contrário, é justamente você enfrentar os mesmos problemas que todo o ser humano enfrenta, porque o sol é para os bons e é para os maus. A chuva vem para os justos e para os injustos. E mesmo assim os problemas não ser capazes de abalar a tua fé, ou de tirar a tua confiança em Cristo Jesus, de que há uma vida eterna para nós, que vamos viver os propósitos de Deus, que vamos cumprir os propósitos de Deus aqui nessa terra, e que no final de tudo e na consumação dos séculos estaremos para sempre com o Senhor. Por mais que no momento nada faça sentido, depois da prova, depois da dificuldade, no final você vai entender que o plano de Deus, o caminho de Deus sempre foi o melhor, sempre é perfeito. Então, queridos, uma vida vitoriosa é uma vida que nós vivemos em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Esse mesmo Paulo escrevendo na sua carta, a primeira carta que ele escreve é de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo, eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então, quem tem esse viver em Cristo, quem faz essa declaração como Paulo: para mim o viver é Cristo. Você pode pensar: Paulo talvez estava em iate, numa casa de praia. Paulo, para dizer isso, deve que estava com dinheiro sobrando. Paulo, para dizer isso, estava numa casa confortável, com carro, os melhores carros na garagem. Não, querido. Paulo, quando escreveu isso, ele estava preso por estar pregando a palavra de Deus, estava sendo perseguido, e mesmo assim ele estava dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E mesmo assim ele estava alegre, porque o tema da carta de Paulo a Filipos, a cidade de Filipos, aos filipenses, é alegria. Por diversas vezes a palavra que mais tem na carta de Paulo aos filipenses, nesses 4 capítulos, é a palavra alegria, é o tema da carta. Então olha para os irmãos ver, Paulo estava preso injustamente por fazer a vontade de Deus, por pregar a palavra de Deus, mas mesmo assim estava alegre, estava vivendo em Cristo, estava vivendo os propósitos de Cristo, estava cumprindo o propósito pela qual Deus designou para ele, que era levar a palavra aos gentios. E inclusive ele chega à conclusão de novo: as minhas prisões serviu para que eu evangelizasse, para que eu falasse do evangelho de Cristo a toda a guarda pretoriana. Ou seja, no testemunho de Paulo, Paulo vai entendendo o agir de Deus. Isso que você precisa entender: o viver em Cristo. Às vezes passamos por luta, por dificuldades, por perseguições. Não temos uma vida confortável de mar de rosa, mas temos a certeza. O viver em Cristo, você precisa ter a certeza: eu estou vivendo os propósitos de Deus, estou alegre cumprindo os desígnios de Deus para a minha vida, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, realizando o que Deus quer que eu realize. Esse era o sentimento de Paulo. E esta é o sinônimo de uma vida vitoriosa.
é estar no centro da vontade de Deus, é viver em Cristo. E aí, ao longo da carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver alguns pontos sobre esse viver em Cristo. Quem vive em Cristo, você quer saber se tu está vivendo em Cristo? Não só de palavras, mas também de atitudes. Quem vive em Cristo, anote aí, primeira coisa, ele pensa como Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, na corrigida diz: o mesmo sentimento de Cristo. Em outra versão vai dizer: a mesma atitude de Cristo. Ou seja, tudo se resume no modo de pensar, porque o sentimento, ele age pela mente. As suas atitudes, ela é resultado daquilo que está na sua mente. Então, entendo aqui que tudo começa, você sente, você age, você faz, você realiza, tudo começa na mente. Então, quem vive em Cristo, ele tem uma vida vitoriosa. E qual que é a sua atitude? Tu está vivendo em Cristo? Ele tem o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Agora imagina qual que é o modo de pensar em Cristo Jesus. Ele não pensou em si mesmo. Estamos aí em plena pandemia, e é verdade o que eu vou dizer, que agora tu vai concordar comigo, até nas pontas e vírgula, está cada um olhando para o seu umbigo, está cada um querendo o seu melhor, está cada um querendo defender o seu peixe, está cada um querendo defender as suas atividades, né? Seja do comércio, seja indústria, seja no aspecto político, no aspecto jurídico. Ninguém está pensando no próximo, ninguém quer ver o bem do próximo, ninguém está pensando no outro, cada um está querendo pensar em resolver o seu problema. Este não é o modo de pensar de Cristo. Ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo modo de pensar de Cristo, é agir como Cristo, que não pensou em si mesmo, mas humilhou a si mesmo, deixou a sua glória, o seu reino, e veio aqui nessa terra por amor a este mundo, por amor a mim e a você. Modo de pensar em Cristo, age. Se os nossos governantes em todas as esferas, municipais, estaduais e federais, pensassem, todos, não estou falando apenas do executivo, mas todos os líderes, executivo, do legislativo, do judiciário, se pensasse mais como Cristo, tivesse o sentimento o pensamento de Cristo, o povo sofria menos, não teria tanta desigualdade social igual nós temos, teríamos mais justiça social, teríamos mais equidade, teríamos maiores distribuições de renda, teríamos melhores condições, teríamos um sofrimento menor por este povo, não teríamos um colapso no sistema de saúde, que não é de agora, é de anos que vem sucateado, de dezenas de anos. Um efeito dominó, e ninguém assume a culpa, ninguém assume a responsabilidade, e todo mundo tem muito o que falar, tem muita crítica, tem muito palpite, tem muita axiologia, tem muita conversa, e os que mais conversam são os que menos agem, os que menos fazem, e os que mais acham culpados. Está cheio de pessoas nas redes sociais colocando culpa em A, colocando em culpa em B, e culpando todos, mas você mesmo vive na zona de conforto e está preocupado contigo, porque tu não está vivendo em Cristo, o teu modo de pensar é de Cristo. Quem tem um modo de pensar de Cristo, ele pensa no outro. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16: nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos de ter a mente de Cristo, pensar como Cristo. Quem tem a mente de Cristo, pensa no bem-estar do outro, se compadece com o outro, sabe alegrar com os que se alegram, sabe chorar com os que choram, sabe compadecer com o sofrimento alheio, com as perdas do próximo, tem o sentimento, o modo de pensar, sofre com aqueles que se sofrem. Mas um outro aspecto, quem tem a mente de Cristo, quem pensa como Cristo, quem vive em Cristo, tem um modo de pensar de Cristo, ele tem a mente disciplinada, ele não fica remoendo momentos ruins, não. Cristo Jesus no seu ministério terreno, mesmo sabendo que a cruz estava ali aguardando, ele viveu cada tempo no seu tempo, mesmo sabendo que Pedro iria o negar,
que Judas o iria trair, que Tomé não iria crer, que todos os discípulos lhe abandonariam. Ele não agiu precipitadamente e nem revidou depois. Pelo contrário, ele foi atrás de Pedro. Ele insistiu com Tomé, ele não desistiu dos seus amigos. Este é o modo de pensar de Cristo, é não tratar as pessoas com retaliações, com sentimento de vingança. Não, jamais. Pensar como o modo de Cristo é ter a mente disciplinada. Escute, uma mente disciplinada é uma mente curada. Mente de Cristo é uma mente disciplinada, é uma mente curada. A Bíblia diz, Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer à memória o que me traz esperança. Pare de ficar pensando no pior. Pare de imaginar as piores situações. Pare de pensar que hoje morreu tantos milhares de coronavírus que amanhã pode ser você ou um da sua família. Pare de pensar os efeitos pós-pandemia. Não, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo Jesus está assentado. Paulo diz ainda, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Começa a pensar e começa a trazer à sua memória aquilo que vai reacender a esperança dentro de você. Ter uma mente de Cristo é ter uma mente disciplinada, é ter uma mente curada. Você lembra do jovem José, que é um dos tipos de Jesus no Antigo Testamento? José do Egito, a partir de Gênesis 37, você conhece a história de José? José teve uma mente curada, uma mente disciplinada. Ele, depois de virar governador do Egito, ele não ficou lamentando os seus 13 anos de sofrimento, que foi vendido pelos irmãos, foi julgado na cova, vendido pelos irmãos, foi escravo na casa de Potifar, foi acusado injustamente, passou 2 anos preso injustamente, foi esquecido na prisão por o seu amigo, que ele interpretou e ajudou a sair da prisão. Não ficou lamentando isso não, porque a mente de José era disciplinada, a mente de José era uma mente curada. Quando ele se tornou governador, ele casou. O primeiro filho que ele teve foi o filho, ele pôs o nome de Manassés. Manassés significa, porque Deus me fez esquecer o meu passado de sofrimento. Pare de pensar no sofrimento, pare de pensar nas manotas, pare de pensar no que te faz sofrer, pare de pensar no pior. Disciplina a tua mente, para que você tenha uma mente curada, tenha uma mente de Cristo, e pense nas coisas que te trazem esperança. A Bíblia diz no segundo livro de Reis, no capítulo 5, da cura do chefe do exército do rei da Síria, que se chamava Naamã, que ele só foi curado porque tinha uma menina, uma moça na casa dele, que estava presa, estava trabalhando um trabalho escravo, mas era uma menina que tinha a mente disciplinada, a mente curada, ou seja, ela tinha a mente de Cristo. Porque ela vira para a sua senhora e fala: se o meu senhor estivesse em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele seria curado dessa lepra. Aquela menina era tão curada que ela não quer expor que debaixo da farda do seu senhor, que o levou presa, tinha uma lepra. Porque quem fica expondo problemas dos outros é resultado de quem não é curado. Quem gosta de expor defeitos, fraquezas, pecado, não estou falando de acobertar pecado, não, estou falando de expor a vida alheia, é porque ele está se expondo a si mesmo, porque ele está ferido, ele está machucado. Quem tem a mente disciplinada, a mente de Cristo, a mente curada, ele traz cura, ele traz perdão, ele é usado por Deus para ser bênção na vida das pessoas. Aquela menina presa na casa de Naamã, ela tinha todos os motivos do mundo para querer que Naamã se explodisse, morresse com aquela lepra. Mas ela disse o contrário. Ela estava presa, trabalhando um trabalho escravo, mas ela estava curada. Sabe o que você precisa? Você precisa de cura na tua mente. Você precisa de viver Cristo. Você precisa de ter o pensamento de Cristo. Você precisa de ter a mente de Cristo.
Você precisa de pedir Deus para limpar da tua mente pensamentos que não provêm dele, pensamentos suicidas, pensamentos de vingança, pensamento de retaliação, pensamentos que venha de complexo de inferioridade, inimigos imaginários que tu fica criando, monstros que tu cria na tua mente. Quer que eu te fale a verdade? Tem gente que ainda está nem lembrando que você existe. O teu coração está acelerado por fulano, o seu coração está triste por ciclano, por alguém te magoou, por alguém te chateou, e a pessoa nem está lembrando que te existe. Se liberte desses pensamentos malditos, malignos, flechas malignas que Satanás fica jogando na tua mente nesta noite. Receba a mente de Cristo, viva Cristo, começa a pensar em coisas dos céus, nas coisas de Deus, e tenha a tua esperança renovada neste momento de crise. Tenha a tua mente curada. Para de ficar remoendo o que tu poderia ter feito, o que tu poderia ter falado, o que poderia ter agido diferente. Se alguém te fez de bobo, te fez de trouxa. Não fizeram com você pior do que fizeram com Jesus. Tenha certeza disso. E mesmo assim Jesus, diante dos seus algozes, ele diz lá na cruz: Pai, perdoa os meus algozes, porque eles não sabem o que fazem. Mente de Cristo, mente curada. Mente curada. Quem vive em Cristo, ele pensa como Cristo. Mas quem vive em Cristo, aleluia, além dele pensar como Cristo, capítulo 2, versículo 21. Primeiro, ele pensa como Cristo. Segundo, ele busca as coisas de Cristo. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2 e versículo de número 21. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo aqui está falando sobre os seus companheiros Timóteo e Epafrodito, que eram cooperadores dele, que não buscavam o seu próprio interesse, mas que buscavam os interesses de Cristo, que buscavam as coisas de Cristo. Quem vive em Cristo, em primeiro lugar, ele tem a mente de Cristo, ele pensa como Cristo, ele age como Cristo, ele tem um sentimento de Cristo. Em segundo lugar, ele busca as coisas de Cristo. A sua busca é para que Cristo seja glorificado, é para que o Evangelho seja propagado, é para que o reino de Deus se cresça, para que a oração do Pai Nosso venha se cumprir. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, perfeita, como ela é perfeita no céu. Mas em meio a essa crise que vivemos atuais, as pessoas buscam os seus próprios interesses, as pessoas se esbravejam nas redes sociais, se revoltam, porque não concordam com a determinação da autoridade, seja do executivo, do prefeito, do governador, do lockdown, de fechar o comércio, disso, aquilo. Então a pessoa corre atrás, e a pessoa, se com razão, ela corre atrás dos seus direitos. Agora, se nós vivemos em Cristo, porque com a mesma ânsia, a mesma fome, a mesma coragem, a mesma bravura que nós temos para correr atrás dos nossos interesses, do seu direito, nosso direito, do seu direito, você não está errado por isso, não estou aqui para te condenar. Por que nós não fazemos nem um pouco por Cristo? Já pensou nisso? Nós não medimos esforço, nos desdobramos para aquilo que é interesse pessoal, particular, porque eu estou me sentindo prejudicado. Mas quem vive em Cristo, ele não importa em ser prejudicado, desde que Cristo seja glorificado. Eu vou repetir: quem vive em Cristo, ele não importa se ele está sendo prejudicado, importando que Cristo seja glorificado, porque ele busca os interesses das coisas de Deus, de Cristo, e não os seus próprios interesses. Esta é a característica de quem vive em Cristo. Ele busca as coisas de Cristo. Primeiro, pensa como Cristo. Segundo, busca como Cristo. Vamos caminhar, porque eu já quero encerrar, não quero cansar você, mas permanece aí. Terceiro lugar, quem vive em Cristo
O alvo dele é Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem vive em Cristo, o alvo dele é Cristo. Então vamos lá, recapitulando, você que entrou agora, eu estou dizendo que quem vive em Cristo tem uma vida vitoriosa. Quem tem uma vida vitoriosa é quem vive em Cristo. Então uma vez que você vive em Cristo, você pensa como Cristo, você busca as coisas de Cristo, o seu alvo é Cristo. Você tem corrido para cima e para baixo, você tem se desgastado. Qual que é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? O nosso objetivo precisa ser isso aqui, ó. Prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O fim, tudo é Ele. Tudo é para Ele. O nosso alvo é para agradar a Ele, é viver para Ele, é chegar aos céus, é estar com Ele na eternidade. E nós não vamos conseguir fazermos isso se nos estacionarmos no passado, se ficarmos remoendo o passado, como eu já disse aqui sobre treinamento de Cristo. Aí por isso que Paulo fala: uma coisa só me é necessária. E qual é, Paulo? Eu esqueço-me daquilo que é para trás fica. Porque o seu passado não é um estacionamento. O seu passado é apenas uma referência para você não ficar nele. Melhor dizendo, não é um estacionamento para você morar. O seu passado não é um estacionamento da sua morada para você estar, de forma nenhuma. O seu passado é apenas o seu estado que tu não pode voltar mais atrás. É a referência que tu não pode retornar. É o ponto de partida aonde tu não retorna nunca mais, porque só para frente que se deve olhar e se deve andar. Então nosso alvo precisa de ser Cristo. Pensa como Cristo. Busca as coisas de Cristo. Tenha Cristo como seu alvo. Pastor, mas até que eu chego nesse alvo, como que eu faço? Está difícil. Aí eu falo a quarta e última coisa de quem vive em Cristo, eu encerro. Está em Filipenses 4 e capítulo 13. Quem vive em Cristo, ele não olha para trás, ele não estaciona no passado. Não. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não pensa na mentalidade humana, não. Ele pensa como Cristo. E sabe por que ele consegue viver dessa forma? Porque é o próprio Cristo que lhe fortalece. Filipenses capítulo 4 versículo 13. Eu encerro e chamo a Débora para cantar, e nós já vamos orar encerrando. Diz assim, Filipenses 4 e 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outra versão, tudo posso naquele que me fortalece. Agora na versão NVT, nova versão transformada, diz assim: posso enfrentar qualquer situação, porque Jesus me dá força. Aleluia. Olha só, vou repetir essa versão NVT, Filipenses 4:13, é fantástico. Diz assim: posso enfrentar qualquer situação, porque Jesus Cristo é que me concede força. Você pode enfrentar essa pandemia, você pode enfrentar essa dificuldade, você pode enfrentar essa afronta, você pode enfrentar a injustiça, você pode enfrentar a desigualdade social, e nada vai te parar, e nada vai te deter. Tu vai vencer, tu vai ser vitorioso. Aí tu vai chegar no final, lá na frente, tu vai dizer: como eu consegui? Como eu venci? Eu não sei. Aí tu vai chegar na conclusão: não foi na minha força, foi Cristo que me fortaleceu, foi na força dele. Eu aqui estou, aqui cheguei pela fé, na força de Cristo Jesus. Foi ele que me fortaleceu, porque a minha mente é dele, eu vivo para ele, eu busco as coisas dele, o meu alvo é ele me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus. A Débora vai vir cá louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Como tu tem vivido? Tu tem se sentido desanimado? Tu tem se sentido derrotado? Tu tem se sentido prostrado?
Tu tem se sentido uma vida derrotada até hoje. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Retorna para Jesus hoje. Mude o teu modo de viver hoje. Começa a viver em Cristo. Começa a pensar como Cristo. Começa a agir como Cristo. Começa a buscar as coisas de Cristo. Aleluia. Começa a ter Jesus Cristo como teu alvo. E tenha certeza que Ele te fortalece hoje. Ele te redobra as tuas forças hoje. Ele te dá ânimo hoje. Ele te levanta hoje. Ele te restaura hoje. Tira o foco de você e coloca o foco nele. Pare de buscar os seus próprios interesses e de pensar em você, e começa a pensar de forma que agrada a Ele. E quando você pensa de forma que agrada a Ele, você pensa no próximo, você busca em favor do próximo, você vive para o próximo também. Você busca as coisas de Cristo, o alvo é Cristo, e aí tu vai vencer qualquer situação, porque Cristo te fortalecerá. Oremos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos pela tua palavra. Tem vidas agora, Senhor, que está ainda alimentando, digerindo essa palavra, que precisa viver para Ti, que precisa crucificar o eu e entregar a vida para Ti. Ajude esse irmão, essa irmã, esse Senhor que agora está fazendo um propósito de retornar para Ti, está fazendo um concerto, uma aliança contigo. Alguém que neste momento talvez esteja aceitando a Ti como único Senhor e Salvador, e está dizendo aí agora, diga aí na tua casa agora: Senhor, eu vou viver os meus dias para Ti. Eu vou viver em Ti, Jesus. Eu vou pensar como Cristo. Eu vou ter a mente de Cristo. Eu vou buscar as coisas de Cristo. Eu vou ter o alvo de Cristo. É isso, Senhor. Esse que está fazendo essa oração, que receba força agora em nome de Jesus, para vencer a luta, para vencer a dificuldade, para sobreviver em meio ao caos, em meio à pandemia. Em nome de Jesus, é noite de fortalecimento. Essa mente doentia, tomada por pensamentos malignos, pensamentos humanistas, egoístas, cheia de inimigos imaginários, com sentimento de vingança, projetando revidar quem lhe magoou, alimentado pelo ódio, pelo rancor, pela raiz de amargura, faz com que a alma apodrece. É noite de limpeza, é noite de tua mente ser curada, é noite da tua mente ser disciplinada, e tu começar a pensar como Cristo, ter a mente de Cristo. Recebe a mente de Cristo, recebe a cura, em nome de Jesus, e seja fortalecido para a glória de Deus Pai. Amém.